Abel Ferreira, o que você prefere? Samba ou sertanejo? Sem muro assim, direto? Direto, sem muro. Samba. Samba? Então vamos ver o que disse o Abel Ferreira. Eu ainda não olhei muito bem para os números, mas tem pessoas que o fazem e que esses números traduzem competência da nossa equipa. Não é a minha opinião, é facto. Porque há opiniões contraditórias, uns que gostam mais, outros que gostam menos. Eu troco 60%, 70% de posse de bola, 40% por mais 10 finalizações, porque para mim o futebol é golo e as pessoas... Não é? Porque eu lembro do Guardiola estar no Bayern de Munique e as pessoas acharem entediante porque era toca, as pessoas não havia... As pessoas querem Klopp, verticalidade, querem golos, querem oportunidades, querem samba, não é? E não sertanejo. Ah, rapaz, Mas o estilo do Klopp não é heavy metal? Essa é da discussão, Não é o rock pesado? É o rock pesado. É? Não é o samba. Mas ele falou que é samba ali. Talvez trazendo para a realidade O sertanejo é posse de bola sem efetividade? Então, essa que é isso que ele falou ali. Mas é que o nosso Abel Ferreira... Ele não gosta de sertanejo. Ele já pegou uma era do sertanejo universitário, sertanejo mais gourmet. Ah, é? Ele não pegou o sertanejo raiz. Como é que é? Sertanejo gourmet? Ele não pegou o sertanejo raiz, João Mineiro e Marciano, Tonico e Tinoco. Não era toca-toca. Não era toca-toca. Milionário José Rico? Milionário José Rico, era outra história. Agora é toca. Entendi. Esse é o sertanejo Esse é universitário. o atual, o universitário, aliás. Vamos ver a opinião do Elton? Aí que sim. é um especialista em música brasileira. Faltava, Vai exatamente falar. isso. Esse time do Palmeiras, qual que é o ritmo do Verdão? Qual que é a música aí que você associa a esse Palmeiras? Ele associou ao samba, né? Abel Ferreira, associou ao samba, né? Eu acho que é um time rápido. Agora é o samba de carnaval, né? Aquele samba enredo. Eu acho que é um time que tem essa qualidade, né, de velocidade, de tentar resolver o jogo rápido, em transições rápidas. Na cadência do samba, talvez menos, mas talvez nesse samba de carnaval, viu? É um time paulista com, talvez aí, olhando para a sua escola de samba, que inclusive já ganhou título também, né? Ah, entendi. Então o Palmeiras pode sonhar, de repente, com o tricampeonato da Libertadores? Exato. Até porque sonhar não custa nada. E aí? O meu sonho é tão real. Exatamente isso. É ou não é? Agora foi. Não pode atravessar o samba, né, Abel? Mas a alegoria tá ótima, a fantasia maravilhosa, a letra muito boa. Mas vem cá, o Palmeiras tem sofrido demais para ganhar os jogos ultimamente ou é normal? Faz parte do enredo? Não, faz parte do samba. Faz parte do samba. Abel agora ontem jogou um primeiro tempo muito bom. Primeiro tempo o Internacional não jogou. O Inter tinha uma proposta de tentar marcar com 2 linhas de 4, né? O Mano optou por Wanderson e Pedro Henrique para começar o jogo, mas o Inter não conseguia sair de trás. E o Palmeiras, de uma maneira inteligente, deixava o Vitão e o Kaique Rocha com a bola e tirava a linha de passe do Inter. O Inter ficava com a bola e rapidamente a bola voltava para o Palmeiras. Então o Palmeiras ficou muito em cima, o Palmeiras fez um gol com o Gomes, teve o gol anulado do Murilo, né, pelo árbitro de vídeo. Mas o Palmeiras teve uma atuação para encaminhar a vitória no primeiro tempo. E daqui a pouco nós vamos falar do gol anulado do Murilo? Palmeiras, do Murilo, gol anulado do Potker pelo Avaí. Renata Ruel já está chegando aqui. Não, e a Renata vai resumir 50 minutos em 10. Eu quero ver isso que vai acontecer daqui a pouco. Não, mas ela é muito competente. Eu sei disso, mas o fim de lance para comentar é uma loucura. Continue falando do Verdão, porque inclusive ontem eu até comentei no nosso grupo. Eu falei, vem cá, o Internacional não vai incomodar o Palmeiras? Primeiro tempo, incomodou. Se o Everton tivesse ido passear no shopping que tem ali perto do Allianz Parque, não teria feito diferença. O Internacional não chegou perto do gol do Palmeiras. O segundo tempo mudou, No primeiro né? tempo. No segundo tempo foi outra coisa. Outra conversa. O Maurício e o Alemão entraram bem, o Inter conseguiu ficar mais com a bola. E o Inter se dava bem quando ele tentava marcar o Palmeiras mais à frente. Né? E até marcou, no segundo tempo, o empate do jogo, tentando tirar a saída de bola do Palmeiras. Agora, o Palmeiras, mesmo no 1-0, antes do gol de empate do Alemão, o Zé Rafael quase fez o gol em 2 jogadas muito iguais. Escanteio que o Scarpa cobra na primeira trave, ele primeiro cabeceia e o Daniel espalma, vai no travessão. A segunda ele cabeceia no mesmo lugar e vai no travessão também. Então, assim, ficou um jogo mais aberto com o Inter jogando melhor. E quando o Palmeiras faz o gol da vitória, era um momento difícil para o Palmeiras no jogo. Porque é logo depois do empate do Internacional, que quase ainda empatou com o Vitão no final. Então o Inter jogou no segundo tempo. O primeiro tempo não. O primeiro tempo só deu o Palmeiras. Então eu vou perguntar de 2 personagens.
do Vanderlan, mas antes do Vanderlan, vou perguntar do alemão. Ele não tem futebol para ser titular nesse time do Internacional? Sabe o Vini Colorado, grande corneteiro? Tava lá. Ele disse que não. Eu perguntei para ele. Grande corneteiro lá do Beira-Rio. Historiador das coisas do Inter, né? Vini Colorado. Eu falei, pô, o alemão não tem que ser titular nesse time do Inter? Ele falou, não, fez esse jogo ontem muito bom, agora só daqui a 3 meses. É um jogador irregular, né, Abel? É verdade? Ele não conseguiu, assim, ganhar a vaga, né? Não, quando o Mano chega, o Mano aposta no alemão, ele tem uma boa sequência, fazendo gols, e depois realmente baixou o rendimento. Jogou muita bola ontem. Entrou muito bem no jogo, foi um dos melhores do Inter. Aí vai ter de saber, né, Abel, porque a proposta do Mano Menezes no primeiro tempo não deu certo, de ter 2 jogadores rápidos. O Wanderson não foi bem, tá voltando de contusão, ele é um bom jogador, mas não foi bem ontem. Pedro Henrique foi bem, mas ficou muito difícil para jogar. Também. Muito difícil para jogar no primeiro tempo. O alemão ontem foi bem, talvez tenha ganho aí alguns pontos para virar titular do time daqui em diante. E Vanderlan? Jogador de bola, hein? Esse é jogador. Esse aí mostrou não só personalidade, faz a jogada do segundo gol, mas defensivamente foi bem, não comprometeu hora nenhuma, seguro, estádio cheio, geralmente um jogador mais jovem. Personalidade. Que não tem tanta rodagem no profissional, pode sentir o clima, o ambiente, ele não sentiu nada. Então, para mim, o Abel deve olhar com carinho, e o Abel é um cara muito pé no chão, então ele certamente vai evitar ali um oba-oba, segurar um pouco a onda, mas acredito que com o tempo o Vanderlan vai passar o Jorge como uma segunda opção para a lateral esquerda. Eu diria que já passou. Não, já passou na nossa realidade, até na realidade do torcedor, que não tem... já que o Jorge não agrada. O Jorge, até aqui no Palmeiras, tem sido uma passagem decepcionante. Mas é um jogador também que o Abel tem tentado recuperar. E até por isso, por ser mais experiente, um jogador mais rodado, e o Abel já viu isso na base do Palmeiras, de jogadores jovens que surgem, mas precisam ali estar com a cabeça no lugar, com os pés no chão, mas que é se a preciso cabeça segurar. sair, se o cara começa a desviar o foco, o Abel tira do time rapidinho. Então, já mostrou isso várias vezes. Mas bola, só por bola, hoje o Vanderlan é a segunda opção para a lateral do Palmeiras, porque o Piquerez tá bem, é um cara que tem a confiança do treinador, dos torcedores, mas vejo que só pela bola o Vanderlan deveria ser a segunda opção. Mas o Abel avalia um cenário maior, avalia também que não quer perder o Jorge, que o Jorge é um jogador que pode atuar em outra posição, mais centralizado, pode dar uma variação. Então acredito que ele vai com um pouco mais de calma. Mas pelo que o Vanderlan mostrou, ele já tem cabeça e maturidade para jogar com mais frequência no time principal. E vamos ver a pontuação do Palmeiras espetacular nesse primeiro turno. Se eu não estou enganado, nem quando o Palmeiras foi campeão em 16 e 18, 2016 e 2018, ele teve uma pontuação como essa, hein? Olha aí, será que está no caminho certo? As maiores pontuações do time no primeiro turno, na era dos pontos corridos com 20 clubes. Então é desde 2006. Olha, nesse ano é o líder com 39, ao fim de 19 rodadas, a mesma pontuação que teve em 2019, quando o Flamengo foi campeão com Jorge Jesus. 2021 fez 38 pontos. É o campeonato do ano passado que o Galo venceu. E em 2009, é isso? Se eu estiver enxergando direito? 2009 foi o ano que o Flamengo foi campeão, não é? Isso. 37 pontos. E em 2016, quantos pontos? Em 2016, que o Palmeiras foi campeão, ele tinha 36 pontos ao final do primeiro turno. E em 2018, que foi campeão com o Felipão, tinha 33 pontos ao final do primeiro turno e estava em 6º lugar. Só para a gente ter uma ideia da grandiosidade, né, da importância dessa vantagem, dessa pontuação do Palmeiras no primeiro turno com o time que tem, realmente, se alguém conseguir passar, vai ser um feito espetacular. Seja o Corinthians, o Galo, o Flamengo, Atlético Paranaense, vai ter que ralar para passar esse Palmeiras, hein? Não, é uma boa pontuação, tem um elenco para disputar título, uma vantagem considerável, mas perfeitamente reversível, até porque o Palmeiras não está sobrando no campeonato, em desempenho. É um Palmeiras que ainda tem algumas oscilações, tem derrota para o Atlético Paranaense. Mas oscilação, em casa, todo mundo tem, não tem? Tem. Palmeiras oscila pouco, hein? Mas não chegou ao fim do primeiro turno
com aquela bola que você fala, isso daqui a gente sabe que o Palmeiras vai engatar e não sai mais da liderança, até porque esse Palmeiras do Abel ainda precisa se provar em pontos corridos. O Abel, muito bem em competição de mata-mata, ganha uma Copa do Brasil, 2 Libertadores em sequência, tem a possibilidade de ganhar o Tri. Então, resta ver como o Palmeiras se comporta conciliando com a Libertadores, mas é muito importante terminar na liderança, terminar com vantagem, fazendo uma pontuação alta, até para ganhar fôlego para esse segundo semestre, que vai ser mais complicado. Mas ainda assim, vejo que é preciso ter muito cuidado, já que o Palmeiras ainda, em pontos corridos, precisa de um lastro, uma comprovação, e essa comprovação só virá com o título do campeonato. Vou rebater aqui o argumento do amigo Breiler, com números. Já mostramos aqueles números na tela, e eu estou vendo os números aqui. Óbvio que é o time com mais vitórias, né? 11 vitórias em 19 jogos, mas olha o que também chama a atenção. Melhor ataque, 31 gols em 19 rodadas. Melhor ataque do Campeonato Brasileiro e o segundo é o Fluminense com 29. Não, o Bragantino tem 30. É isso? Bragantino 30, o Palmeiras 31. Então, melhor ataque. Melhor defesa disparada, sofreu só 13 gols. Eu duvido que vocês acertem quem é a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Duvido. Eu duvido que alguém acerte. Quem acertar aqui vai ganhar um almoço. Quantas chances? Uma. Santos Futebol Clube? Ganhou o almoço. Santos Futebol Clube tem a segunda, por incrível que pareça, segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro é a do Santos com 16 pontos ganhos. Só é difícil, mais difícil para o Santos fazer gol, né? 16 gols sofridos tem o Santos. Mas a melhor defesa, disparada, 13. é o Palmeiras. Melhor defesa, melhor ataque. E aí, Elton, só teve 2 derrotas, o Palmeiras até agora. Aquela derrota para o Ceará na primeira rodada, não é isso? E Atlético E a Paranaense. derrota para o Atlético Paranaense. E as duas em Allianz, casa. exatamente. As 2 em casa. Ah, mas então... Você acha que o Palmeiras não está convencendo tanto assim? Que não é tão difícil de reverter? Como disse o amigo Breiler? Ô, Elton, o Abel já cravou aqui, Palmeiras campeão. Entrega a taça. Vai dar corte, hein? Entrega a taça. Não vai dar corte. Não cravei. Ano passado com mas o eu não Galo, tô você vendo... foi não, ousado. Não, Dois vão dar corte aí. Ainda está cedo para cravar, mas eu Então. discordo de você que não é tão difícil de reverter. É difícil, sim, de passar esse Palmeiras, na minha opinião. É difícil pelo time. Não é impossível. Mas é reversível. 4 pontos. Vamos ver o que diz o amigo Elton Serra. O Palmeiras raramente perde o tempo para Jassanã, né, Abel? Realmente não consegue ser irregular. E aí eu acho que isso, claro, que pesa a favor do Palmeiras, mas eu acho que tem muito a ver também com o que vai acontecer na Libertadores. A gente tem aí o Atlético, tem esse confronto direto entre Palmeiras e Atlético. Quem sair vai ter uma dedicação maior aí ao Campeonato Brasileiro. Tem o Flamengo, tem o Corinthians. O Flamengo vem nessa reta final pontuando também. A gente não pode descartar o Corinthians também com esses reforços e principalmente os jogadores sendo recuperados, o que o Corinthians pode apresentar. E o Corinthians já mostrou em outras oportunidades que quando encaixa e tem regularidade, jogando em casa muito bem, consegue ser uma equipe forte também. Teremos confrontos diretos em todas as rodadas do segundo turno, né? Então, eles ainda vão se enfrentar, não tem mais jogo que ficou para trás, ainda tem confrontos diretos. Então, acho que é cedo para a gente cravar, mas é uma tendência do Campeonato Brasileiro, o time que termina no primeiro turno ter essa vantagem no segundo, isso é histórico, né? Mais da metade dos campeonatos terminou com o time que venceu o primeiro turno campeão. Aliás, só em 5 oportunidades isso não aconteceu, mas a gente está falando aí também de um momento da competição onde tem outras equipes divididas com as Copas, né? Principalmente. Eu acho que isso vai pesar muito. Quem for ficando para trás nas Copas, talvez tenha mais vantagem no Campeonato Brasileiro. E aí vem outro parêntese, né? Nem o Atlético ficou na Copa do Brasil e foi no Campeonato Brasileiro, foi campeão dos 2 ano passado, né? E o Flamengo, em 2019, ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. Mas o Galo, ano passado, ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Outro ponto. Por que o Palmeiras não pode ganhar duas? E não vou deixar passar, não. O Elton cravou. Cravou o quê? Ele falou, quem ganha o primeiro turno é campeão. O Elton falou que o Verdão vai ser campeão. O Elton cravou. Eu disse que é uma tendência. Olha lá. Cravou? Não. Ó, vale lembrar o Galo. Vocês da imprensa estão sendo alarmistas, viu? Distorcendo os fatos, é tendência apenas. É tendência. Quem é o principal perseguidor do Palmeiras? Fala aí, Prats. Flamengo. Não é o Corinthians? Acho que não.
Peraí. 9 pontos atrás, é isso? 9 pontos. É o Flamengo? É o Flamengo. Se tiver que escolher um, Flamengo. Por quê? Acho que o Flamengo tem uma tendência para crescer muito grande. O grupo de atletas do Flamengo é um grupo de muita qualidade. O Flamengo tem jogadores que decidem jogos até de maneira individual pela qualidade de muitos deles. Então é uma equipe que, além de ter lastro em relação a um grupo vencedor, a jogadores muito bons, uma equipe que dá a impressão que realmente conseguiu voltar a encaixar, né? Conseguiu voltar a ser mais confiante. E um time desse, quando está mesmo 9 pontos atrás, mas como falou bem o Breler, há um turno para acontecer ainda, tem muito jogo para acontecer, um time desse, ele é perigosíssimo, porque ele vai crescendo na competição. E tem jogador para isso, né, Abel? O senhor não estaria menosprezando times como Corinthians e Fluminense? Não. Que estão muito mais próximos e estão jogando um bom futebol e também tem jogadores decisivos? Ele é esperto, né, Prato? Hoje, Abel. Ele joga a casca de banana e já vem com a rasteira. Não, quando eu falei Peraí, ele falou assim, Flamengo, por quê? Porque tem jogadores decisivos, porque está jogando grande futebol, porque isso, porque aquilo. O Corinthians não tem jogadores decisivos? Muito. O Fluminense não tem jogadores decisivos? O senhor foi elogiado aqui, o senhor ganhou o almoço naquela padaria, eu não posso dizer qual, não vou fazer o mexer. E você sabe que o almoço naquela padaria é caro. Muito. E eu vou pagar para o senhor. A água, então, é uma nota. A água sem gás, então, nem se fala. Ah, é? Nossa Senhora. Mas o senhor está menosprezando os outros times que estão lá mais próximos? Não, jamais, Abel. É que você me deu uma opção. Então, qualquer nome que eu falasse, você lembraria dos que ficaram, dos que eu não lembrei. Eu sei disso. Mas o Abel está se contradizendo aqui. Primeiro, Eu não, tô vendo isso Palmeiras a também. vantagem, não dá, não tira mais, e agora está... Estou perguntando quem é o maior perseguidor. Ah, tá. E ele disse que é o Flamengo. E eu estou fazendo outra pergunta. Não, os seus contrapontos são interessantes. Ele pode responder a pergunta. E você está citando outros concorrentes que mostram como é dura a vida do Palmeiras. Tem Fluminense na perseguição, Fluminense jogando muito bem. E hoje... É dura a vida dos outros que tem que correr atrás do Palmeiras. Claro, mas para defender essa vantagem com Libertadores, a possibilidade de um tricampeonato, mesmo tendo um bom elenco como o Palmeiras, não é fácil. Então, O seu argumento também eu já rebato fácil. Por quê? Ele está dizendo que é difícil porque tem a Libertadores. O Corinthians também tem a Libertadores. Tem as o três. Galo também tem a Libertadores. Corinthians também tem o Copa do Atlético Brasil. Paranaense também tem a Libertadores. Tem. O Fluminense tem Copa do Brasil. Tá todo mundo em outras, amigo. Não é só o Palmeiras. Mas a gente sabe que quando afunilou em temporadas passadas, esse Palmeiras despejou energia, especialmente na Libertadores. Então é natural você privilegiar. E o Palmeiras vai deixar de jogar essa energia com a possibilidade de um tri? Eu duvido muito. Então, em algum momento o brasileiro, não que fique de lado, o Palmeiras vai esquecer, mas se tiver de poupar, vai ser ali e é natural que isso aconteça. Agora, pelos concorrentes, pela distância, eu vejo que não dá para cravar que esse Palmeiras vai sustentar essa vantagem tranquilamente, vai navegar em águas calmas. O Abel ainda vai ter muito trabalho para conseguir o título brasileiro e seguir disputando na Libertadores. Vai navegar como? Em águas calmas? Águas tranquilas. Não sou eu quem me navega, quem me navega. Porra, agora você arrebentou. Paulinho da Viola. Depois de Paulinho da Viola no F360, vamos para a hashtag com a participação da galera. Paulinho da Viola é um monstro. Grande vascaíno, hein? Opa, grande vascaíno. ilustre. Já cantou o hino do Vasco e tudo. Um monstro, né? César, bom dia, amigo. O Flamengo, para chegar, não pode perder os na... e os na frente tem que perder. É verdade. Eu não descarto, mas é muito difícil. Ontem, por exemplo, contra o Avaí, só ganhou porque o juiz errou. A Renata Ruel daqui a pouco vai falar aqui com a gente, hein? Ela tá com 25 lances ali. Eu quero ver como ela vai fazer isso. Marlon Black. Será que o Marlon Black é parente da Ivana Negrão? Ivana Big Black? Estará conosco amanhã, Ivana no F360. Ivana Negrão não pode ir ao Allianz Parque, porque o time que ela vai sempre perde. Melhor não ir. Não comenta isso, não comenta. Olha só, o Marlon está com o Breler. Breler está correto. Palmeiras ainda não sobra no campeonato. Para que time será que o Marlon Black torce, hein? O povo está comigo. E agora, Ele é corintiano. Acho que é. Alô, Afonso Lucas. O ritmo do Abel e do Palmeiras é a sofrência. Todo jogo é uma choradeira com a arbitragem. Como é que é a dança da sofrência? É assim? É a sofrência. É assim? Elton, espera aí, Abel. Faz um pouquinho mais que a gente vai colocar na figurinha lá. Vai de novo aí, vai. A sofrência, Abel. Alô, fornecedor. Alô, fornecedor. Vai. Close no Abel, fornecedor. Elton, o ritmo do Palmeiras é a sofrência? Eu gostei dessa sofrência tem aqui. razão, tem até um rebolado, né? Eu não sou bom de Na sertanejo. sua opinião.
Não, na minha não, do Fã de Esportes. Na opinião do seu Madruga ali. Do seu Madruga. Sensacional. Para onde vamos agora, amigo Leão? Vamos para a sofrência? No Elton? Claro. Então vou lá, tô Cadê olhando a pro sofrência? telão, onde está o Elton? O que vai aparecer? Ah, é brincadeira. Não é possível isso. Olha o gingado. Não. É uma Cara, são sofrência que rápidos tem uma demais, rebolada ainda. Impressionante. É porque eu não sou do sertanejo, não é minha praia. Essa ginga aí é Marcelo, nova no passou sertanejo. Mandei bem? É nova. É uma ginga do reggae, né? Misturada com o sertanejo. Exatamente. Gostei. Que loucura. Abel Ferreira no F360. Vamos lá, é a sofrência do Verdão. Eu ainda gostava de perguntar se o frame, né? O frame, onde é que pararam o frame? Né? Eu só espero e desejo que este campeonato seja resolvido dentro das 4 linhas pelas 2 equipas que têm que ser protagonistas, e não por uma terceira. É só isso que eu espero. É que o campeonato seja resolvido nem pelo VAR, nem pelos árbitros, seja resolvido pelas equipas dentro do campo. Eu começo a ver muita confusão com o VAR. Foi o que disse o amigo Fã de Esportes ali na hashtag F360BR, dizendo que o Abel está com muita choradeira e que por isso o Palmeiras é da sofrência. E ninguém quer mais sofrer com arbitragem, com erros do VAR. E a Renata Ruel já está conosco no nosso estúdio, no Touch. Quando eu falo do Touch, eu me lembro de Phil Collins. She seems to have an invisible touch. Então, É um showman, gente. o nosso touch aqui não é invisível, a Renata Ruel também não é invisível. homem, viu? Está aqui conosco para falar da arbitragem, mais uma vez, nesse final de semana, com algumas polêmicas, Renata. Bom dia, tudo bem, Renata? Bom dia, Abel, Breiler, Prates, Elton, Fã de Esporte. Algumas polêmicas são boas, né? Polêmica não falta aqui, vamos dizer assim. A arbitragem anda bem difícil. E aí, eu concordo quando a gente fala que a arbitragem está virando protagonista. A arbitragem está se sobressaindo e não é a favor de uma equipe, outra equipe. É no geral, é Série A, é Série B, que nós temos VAR também. São erros constantes da arbitragem, Abel. Então a gente vai começar com o lance do gol anulado do Palmeiras, do Murilo, não foi? Do zagueiro Murilo? A gente tem, vamos colocar na nossa tela, para a gente acompanhar o que pensa a Renata sobre esse gol que foi anulado com auxílio do VAR, né? E aí é lembrando que o campo deu o gol. Aí vem o VAR, traça a linha e para mim o problema está onde? No frame da bola. A regra fala o quê? Que você tem que parar e analisar o primeiro toque do jogador na bola. Pela imagem que nós temos aqui, a bola já saiu. Você vê a bola em movimento, não é o primeiro toque. E num lance extremamente ajustado, que você fala assim, a linha vermelha está um pouquinho na frente. Um frame antes, você muda toda essa questão de jogo, todo esse posicionamento aqui. É o que você está dizendo, Aqui, a bola ó. já saiu do pé do Scarpa, né? E a regra fala o quê? Primeiro toque na bola. Então, para mim, aqui a linha foi traçada errada, principalmente em função do frame. A gente vê um frame aqui da bola equivocado. Lembrando que quando eu participei de cursos, treinamentos do VAR, o que você tem no VAR da CBF? 3 lances para frame. É um normalmente antes, que a bola nem tocou no pé, outro que a bola está no pé e outro que a bola já saiu. E só para ajudar no entendimento do nosso fã de esportes, que alguns podem perguntar, mas o que é isso? Que negócio é esse de frame, né? O frame é aquele momento exato, quadro a quadro que a gente fala. Frame a frame, você avança ou volta a imagem. Então tem um momento anterior ao toque da bola, que você está dizendo, o exato momento em que toca na bola, então aquele exato frame, aquele exato momento. E pelo que a gente está vendo nessa imagem, é o que a Renata está explicando, já é um frame depois que ele toca na bola, é um momento depois do toque na bola. Exatamente. Então por isso que talvez esse gol não deveria ter sido anulado. É isso, Renata? Exatamente. E aqui descumpre a regra do jogo que fala que tem que ser no primeiro toque. E lembrando que se a gente for falar da Premier League, que engrossa a linha, esse gol seria validado, mesmo com esse frame errado, porque é extremamente ajustado aqui. Então, para mim, aqui tem algum problema, sim. A imagem aqui parece que não é o momento certo aqui da bola que altera a linha do impedimento. Vamos mostrar agora
o gol anulado do Avaí. Ontem no Avaí Flamengo na ressacada, o Avaí, antes do gol que foi validado, do Arthur, teve outro gol do Avaí, marcado pelo Potker, que foi anulado com a alegação de uma falta no goleiro Santos. Até agora eu não consegui ver essa falta, Renato. Nem eu, Abel, sinceramente. É interessante que a gente vê pelas imagens que o Rafael Claus, que estava apitando, ele dá o gol. No campo de jogo, ele dá o gol. E aí, o que entra a regra do jogo? E a gente tem que falar de regra do jogo, e não só de regra, mas de futebol, Abel. Você tem a questão de ação de bloqueio. Primeiro, o goleiro não tem privilégio nenhum por estar dentro da área. Aquilo que existia antes, não pode tocar no goleiro dentro da área, não existe. O goleiro vai ser falta no goleiro, como é em qualquer outro jogador. E aí fica até a pergunta, daria pênalti? Se fosse em qualquer outro jogador esse lance, então você não tem uma ação de bloqueio. A regra tem uma parte do texto que deixa claro que o jogador, ele tem o direito de ocupar o espaço no campo de jogo. O que ele não pode, ir em direção e bloquear a ação do adversário. O zagueiro do Avaí, ele está saindo. Ele não está bloqueando a ação do Santos. O Santos vai até ele. E outro ponto importantíssimo. É o Bissoli, não é? É o Bissoli. É o Bissoli. O Santos, ele perde totalmente o tempo da bola. A bola já tinha passado por ele. Quando ele tem o contato e cai, ele já tinha passado pela bola. E a gente não vê o Santos pedindo em nenhum momento falta. Quem pede são os jogadores. O Claus no campo dá o gol. A gente percebe aqui, o Bissoli, ele não estica a perna, ele vai, conforme vai seguindo a bola, ele está no espaço dele, ele pode pela regra. Algumas pessoas disseram que ele teria dado uma bundada, essa é a palavra, uma bundada no goleiro do Flamengo. Deixou o quadril. Deixou o quadril, é mais... Deixou o quadril. Mais melhor. sutil, né? Mais Bundada você não gostou, foi pesado. Não, não é pesado, mas deixou o quadril mais suave. A bola passa pelo Santos, a gente vê aqui, tem contato? Tem contato. Mas não é esse contato que derruba o Santos e impede ele de tocar a bola de jeito nenhum. Futebol é contato. E se isso aqui fosse ao contrário, eu jamais diria que seria pênalti também. Então eu não vejo em nenhum momento falta nesse lance. E era pro VAR ter chamado? Então, aí eu ia fazer essa perguntinha para vocês. Para alguém aqui, isso foi falta? O gol deveria ter sido anulado? Para mim, não. Não sei os amigos aqui, que eu já ouvi opiniões diferentes. Também já ouvi. Diferentes. Mas você acha que foi falta? Não. Não, existe o contato, mas não é suficiente para falta. Elton? Não, para mim, lance normal. Exatamente, Abel. Como que o VAR entra num lance desse? O Claus, e a gente conhece muito o Claus, a gente sabe que ele tem a característica de deixar o jogo correr muito. Ele viu, ele estava bem posicionado, ele deixou seguir. Eu vejo um ou outro falando até de falta, mas a grande minoria eu vejo falando de falta nesse lance. A minoria fala que foi falta, a grande maioria não vê falta. E aí não é jamais, mas jamais pro VAR entrar num lance desse. Só para completar, antes da gente mostrar o lance do jogo do Corinthians e do Galo, eu diria assim, numa linguagem simples, o goleiro do Flamengo tentou sair, saiu mal e tropeçou no jogador do Avaí. No meio de campo, isso jamais teria sido marcado uma falta. Imagina um jogo da Libertadores, o cara vai correndo, tropeça no outro. Os árbitros nem olham. Abel, eu vou... Anula um gol por causa disso, Eu vou até além. Para quem estuda o futebol, e aqui nós estudamos, você tem as questões de bloqueio. Quando você vai estudar tática de futebol, você consegue enxergar em bolas paradas na área os jogadores já criando ações de bloqueio, como acontece no basquete. E é isso que eu falo. A gente não pode só estudar a regra, a gente tem que estudar futebol, entender o futebol. E isso acontece demais. E isso, para mim, não é nenhuma ação de bloqueio. Nem isso aconteceu aqui. Mas temos que entender que no jogo faz parte, assim como no basquete, aquele momento de marcação. O Renata, estranha como o Rafael Claus, que geralmente tem personalidade, ele já foi ao VAR rever lances e manteve sua decisão, cair numa dessas, né? E aí a gente entra com duas polêmicas do Rafael Claus, né? Esse, que eu tenho certeza que ele olhando não marcaria no campo de jogo, ele viu claramente, e para ele, a linha que ele segue não é falta, e entra no jogo do Atlético também, na semana passada, que ele marcou impedimento, mas teve um pênalti no Ademir,
que deveria ter sido marcado e não foi, mesmo indo ao VAR. Por falar em pênalti, temos o pênalti a favor do Corinthians. A gente está aqui desde que o VAR começou. A gente já falou muito de arbitragem, de erros, mas eu acredito que nunca desta forma. Eu tenho ouvido muito, a gente tem conversado muito. É toda semana erros e erros, e não é só na Série A, é na Série B. Eu, sinceramente, acredito sim que a arbitragem está se tornando protagonista e, infelizmente, a gente quer ver o resultado no campo de jogo, mas muitas vezes a arbitragem está interferindo no resultado final de uma partida, sim. E, para mim, tem que mudar, porque até aqui é o pior início, o pior primeiro turno que eu já vi de uma arbitragem no Brasil. Vamos torcer que melhore, né? E que tomara que a arbitragem não seja protagonista. É o que você estava dizendo aqui agora. Que os protagonistas sejam jogadores dentro de campo, as duas equipes. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia e boa semana. Bom dia. Muito bem, depois dessa análise mais aprofundada da arbitragem, dos erros, do VAR, né? A gente torcendo que melhore muito na continuidade do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Flamengo, esse time... Traz mais gente, que traz mais avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja avante. Mais avantes, mais conquistas.